abençoe nosso ministério de louvor, amém? Vou pedir à igreja que se coloque sentado por gentileza, dando continuidade ao nosso culto. A gente tem uma apresentação agora com as nossas crianças, amém? Obrigado. Deem graças em todas as circunstâncias, pois está à vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:18. Você sabia que o Thanksgiving é muito mais que um feriado? É uma oportunidade especial para refletirmos sobre a gratidão a Deus pelas bênçãos em nossas vidas. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Salmo 107:1. Celebre o Thanksgiving com propósito. Aproveite essa data para, em família ou comunidade, refletir sobre quem o Senhor é e tudo que Ele tem feito ao longo do ano. Esse é um momento especial para ensinarmos sobre gratidão, valorizando as pequenas e grandes bênçãos que recebemos. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão.
Graça e paz, queridos. Boa noite. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, cujo tema é Jesus de Nazaré, milagres, sinais e prodígios. Nós somos da Igreja da Palavra e que bom que você está valorizando este culto, que é um dos cultos mais importantes da nossa igreja. Amém? Bem, nós vamos ler aqui o nosso texto áureo, que se encontra em Atos capítulo 2, versículo 22. Você pode acessar aí a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia. Nosso texto áureo está em Atos 2, capítulo 2, versículo 22. E depois o nosso texto bíblico básico se encontra em dois livros. Mateus primeiro, Mateus capítulo 4, do versículo 23 ao 25. E depois Lucas capítulo 6, versículos 17 a 19. Vamos ficar em pé, queridos, para lermos a palavra do Senhor? Quando formos ler aqui o texto bíblico básico, nós sempre fazemos da seguinte forma, da seguinte maneira. Eu leio um versículo, vocês leem o versículo seguinte, e depois no último versículo todos nós lemos juntos. Primeiro vamos ler o texto básico que está lá em Atos capítulo 2, versículo 22, que nos diz assim: varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Atos 2, 22. Agora vamos então à leitura do texto bíblico básico. Mateus 4, 23 a 25. Eu leio o 23, vocês leiam o 24, depois eu leio o 25 e assim por diante. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Agora vocês leiam Lucas 6, 17. Os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. Todos juntos. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava todos. Amém. Podeis se assentar. Graça e paz, igreja, uma boa noite. Oi, irmão, você está na casa de Jesus. Graça e paz, igreja, uma boa noite. Vocês estão felizes com Jesus? Glórias a Deus. Hoje é um excelente dia para um milagre acontecer na sua vida, amém? Milagres extraordinários acontecem em dias comuns, e o Senhor está conosco aqui hoje. Antes de ministrar aqui a palavra de oferta, nós tivemos nesse final de semana uma programação muito especial aqui na igreja. Eu quero compartilhar com todos. Esse final de semana, na conferência dos jovens, que foram conduzidos aqui pelo diácono Tainan, a Karen, o diácono Mateus, 32 pessoas aceitaram a Jesus. Será que vale uma salva de palmas? 32 pessoas decidiram aceitar a Cristo. Parabéns a todos os jovens, todo o trabalho estava lindo demais. E
Tem que trabalhar mais ainda, né, Tainá? É só o começo. Vou pedir o pessoal da mídia passar um vídeo aqui, resumo da nossa conferência. Pelo amor de Deus, pegue esse problema e transforme num combustível para fazer tudo que Deus te chamou para fazer. Eu preciso de pelo menos uns 50 jovens com coragem, com ousadia, com autoridade para dizer: eu não estou imitando a desgraça, eu estou imitando aquele que nunca perdeu uma batalha. Onde estão aqueles que acreditam nessa palavra? Nada vai parar você! O câncer sumiu. Ei, Tainá, eu coloquei a mão sobre o meu pai e hoje ele está aqui na igreja. Eu coloquei a mão sobre a minha mãe e hoje ela entrou aqui. Eu coloquei a mão sobre o meu amigo e hoje ele está aqui. Eu vim pregar para uma geração que vai se levantar como imitador. Você tem a imagem de Deus, você é a obra de Deus, e Deus colocou a imagem dele em você. Então você pertence a ele, você foi criado para a glória dele, porque a imagem dele está impressa em você. Talvez hoje você não veja, talvez hoje você não saiba, talvez você não conheça isso, mas ele criou você para ele, por isso que ele colocou a imagem dele em você. De aplaudir ao Senhor, aleluia. Tem jovem aqui na igreja hoje? Amém. Vocês estão cansados, né? Dá para tirar uma palhinha. Ontem nós tivemos aqui também um evento promovido pelo Departamento de Família. Não sei se está pronto, só confirma aí, pessoal da mídia, se está pronto o vídeo do cinema. Sim? Não? Não, então tá bom. Mas ontem nós estivemos também no cinema, foi muito abençoador, um filme chamado O Som da Esperança. Se você tiver a oportunidade de assistir, assista, vai edificar muito a sua vida. Vai tratar ali com alguns assuntos muito interessantes e relevantes da nossa sociedade. Adoção, criação de filhos. E ontem a gente estava assistindo o filme ali, as crianças correndo, fazendo bagunça no filme, e os meus filhos correndo, gritando na sala do cinema. Eu falei, meu Deus, meus filhos aqui estão fazendo maior bagunça. Mas foi bênção demais. E sempre que tiver uma programação da igreja, esteja presente, faça amigos. Vai servir de comunhão para a sua casa. Amém, igreja? Vamos continuar adorando ao Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra simples hoje com o seu coração. E vendo aqui os nossos adolescentes aqui ministrando louvor, parabéns. A igreja pode aplaudir ao Senhor pela Interband. Glórias a Deus. As meninas que cantaram também, Deus abençoe a vida de vocês. As crianças aqui que ministraram esse louvor. Irmãos, isso é uma riqueza tão grande. As crianças, quando cantaram aqui, passaram olhando para os meninos aqui, como se vocês fossem o herói deles. Eles desejam estar no lugar de vocês um dia. Como também um dia,
vocês olharam para os músicos tocando na igreja e falaram, eu quero tocar no culto como ele. Vocês já estão influenciando uma outra geração. E se vocês estão no altar hoje, é por conta que essa palavra está sendo cumprida nas nossas vidas. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos seus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Se eu estou aqui em cima deste altar hoje, é por conta da vida do meu pai, que impregnou em mim o amor ao Evangelho, o amor a servir a Deus. Pastor, mas por que o senhor está falando isso a respeito de uma geração contar a outra no momento do ofertório? É porque a sua oferta promove o anúncio da palavra, a pregação do Evangelho a outras gerações. Vidas foram transformadas aqui nesse final de semana por conta de ofertas de pessoas generosas e liberais no reino de Deus. A oferta, irmão, é tão poderosa que ela anuncia a palavra, abençoa a sua vida, glorifica a Deus, traz bênção sobre a sua casa. Então, a oferta nas nossas vidas só traz benefícios. A oferta nas nossas vidas promove o reino de Deus. E quando nós promovemos o reino de Deus, o céu nos abençoa, o céu também nos promove. Por conta da sua graça, da sua fidelidade, da sua abundância que opera em nossas vidas. Então, sempre que você colocar uma semente nesse envelope de oferta, saiba que você está promovendo a outras gerações a pregação do Evangelho. Você está dizendo a outras gerações que tem um Deus grande, que faz e tem atos poderosos. Se essas crianças estão no altar hoje, as suas ofertas fazem total parte disso. Então, quando você semear, se lembre que você está anunciando a uma outra geração os atos de um Deus que é poderoso. Quero também relembrar a igreja aqui da campanha que nós estamos participando, dirigida pelo nosso pastor Silas Malafaia, na última Santa Ceia, a campanha Semente de Fé, Liberalidade e Amor. Essa campanha tem o intuito de promover a expansão do reino de Deus, abrindo filiais em todo o Brasil. Você vai ver aqui, vai acompanhar durante a oferta. As igrejas que estão em reforma, construção, estão para abrir. Nós que lidamos aqui com o trabalho na igreja, quase todos os meses, pessoas ligam ou mandam mensagem: pastor, nós tem que abrir uma Advec aqui em Londrina, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, Cascavel, cidades ao redor. E eu falo para eles, o nosso desejo é abrir uma Advec em cada cidade do Brasil, mas isso sempre vai passar pelas nossas mãos, porque a bênção que o Senhor derrama sobre nós, sempre há para abençoar os outros também. Amém, igreja? Então você que cumpriu ali, fez o seu voto da campanha, é só solicitar o envelope de oferta especial aos nossos obreiros. Você que vai devolver o seu dízimo, é só solicitar o envelope de dízimo. Nós temos aqui o facilitador Código Pix na tela. Que Deus abençoe a sua vida e lembre-se que você está promovendo o nome do Senhor através da sua oferta. E quando você promove o nome de Jesus, o próprio Jesus cuida da sua casa e da sua geração. Que Deus te abençoe. Enquanto isso, vamos escutar aqui um instrumental dessa banda maravilhosa.
Sejam muito bem-vindos a mais um ADVEC News e vejam agora a programação da nossa igreja. Quarta-feira, às 8 horas da manhã, nós temos o nosso culto Manhã de Intercessão. Se você tem uma causa impossível ou precisa de um milagre, toda quinta-feira, às 19h30, nós temos o nosso culto da vitória. Não deixe de fazer a sua campanha. Então resista, vai passar. Você não resistiu até o sangue, vai passar, aleluia! E eu digo Agora, fiquem por dentro dos próximos eventos da nossa igreja. E para você que vai se batizar, dia 27 de novembro, às 19h30, nós teremos o Eu Te Explico, um evento muito importante organizado pelo UNA. Você não pode deixar de participar. Nos dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro, nós teremos o acampamento do Interligados. São os adolescentes aqui da nossa igreja, com o tema Ruiós, manifestação dos filhos maduros de Deus. Você é adolescente que tem entre 12 e 17 anos, não deixe de passar com o seu responsável lá no estande do Interligados ao final do culto. Dia 1º de dezembro nós teremos a nossa Festa nas Águas, é o batismo da nossa igreja. Você que tem o desejo de se batizar, não deixe de se inscrever através do QR Code aqui na tela ou no estande do UNA ao final do culto. No dia 30 de novembro, das 8 às 17 horas, nós teremos o curso de capelania aqui na nossa igreja. Então você que deseja participar, procure mais informações no estande do socioambiental. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja, não deixe de nos seguir nas redes sociais. O nosso Instagram é @advec.curitiba. Deus abençoe você e a sua família e até a próxima! Glórias a Deus, apresente ao Senhor os seus envelopes, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela oportunidade de semearmos aqui nessa casa, Senhor, que sabemos que tem um compromisso com a Tua Palavra, compromisso com o Teu reino, e pedimos, Pai, que essa semente gere em nossas vidas colheitas extraordinárias em todas as áreas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Envelope de oferta você passa para a extremidade, e o envelope de dízimo você traz nessas 4 caixas de madeiras que nós temos aqui espalhadas pela igreja, chamadas de gasofilhaço. Lácio. É que tinha uma piada, o pessoal fala, coloca o nome do teu filho, gasofilhaço, né? Que tem um... Tá grávida, irmã, coloca o nome de gasofilhaço, porque vai ser, o apelido vai ser filhaço, né? Gaso também, gasofilhaço. Não, é horrível, por conta dessa piada. Piada de pastor vai ficando cada vez pior, eu tenho aprendido isso. Sábado, dia 14 de dezembro, às 15h30, nós teremos um coffee break do Recomeço. É o último encontro do ano. Então, você que está aí na faixa dos 30 mais 35, solteiro, viúvo ou divorciado, é uma ótima oportunidade para você receber uma palavra direcionada. Estará ministrando aqui no Café do Recomeço a diaconisa Fernanda e o diácono Eliel, que irão trazer uma palavra para abençoar as vidas que estarão ali presentes. O socioambiental coloca aqui novamente, de sexta-feira, 6/12, às 18 horas, nós teremos a edição de Natal do Dia do Servir, na mesa solidária na Praça Tiradentes. Então, eles estão convocando a igreja para o apadrinhamento para o presente de Natal, que vai ser ali uma marmita, também um panetone, alguma coisa, um presente extra, e você pode abençoar uma vida comprando, ou passando ali no socioambiental, fazendo a sua oferta, R$10, irmão. Com R$10 você anuncia o evangelho através de um ato de servir. Então, após
o culto, eles estarão ali no estande do socioambiental. Quarta-feira agora nós teremos o Eu Te Explico, como já foi anunciado aqui no Advec News. Então você que está acompanhando alguém, ou você que vai descer as águas, você precisa estar aqui amanhã de fundamental importância para você receber a sua camiseta, fazer algumas fotos, receber uma instrução do nosso pastor Jarmude Jordão e ser abençoado também. Vai ter um jantar aqui especial, né? Vai ter uma bênção, irmão. Quando o crente se reúne, tem comida. E eu posso ouvir um amém? Deus te dê graça nesse final de ano, em nome de Jesus. Então, lembrando também, dia 1º, neste domingo, às 18h30, nós teremos o nosso batismo, a nossa festa nas águas. Isso, irmão, glorifica ao Senhor. Aleluia. Nossa tão aguardada festa nas águas, eu quero orar aqui pelo mosaico, apresentar os nossos candidatos ao batismo. Ainda dá tempo de você convidar alguém para descer as águas. Aquele parente, aquele amigo, aquela pessoa que você sabe que precisa fazer uma aliança. Amanhã está aberto. Caso você queira convidar alguém, somente comunique o Neemias, o líder do UNA, e esteja presente, acompanhe a pessoa. Faz total diferença você estar junto, tá bom? Não faz assim não, vai lá que tem uma palavra. Não, vem junto com ela, para você acompanhar o novo convertido, essa pessoa que tem o desejo de se batizar. O pastor estará tirando dúvidas e eu quero orar com toda a igreja, abençoando a vida de cada candidato ao batismo. Estenda as suas mãos, vamos abençoar eles. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por cada vida, por cada pessoa, Pai, que se inscreveu ao batismo, e nós declaramos que eles descerão as águas neste domingo, em nome de Jesus. Pai, no mundo espiritual que seja travado agora todo agir maligno contra a vida de cada um deles, Pai. Batalhas no corpo, na mente, na alma, no espírito, em casa, que sejam agora todas caídas por terra, Pai. Todo o mal, todo o projeto do inferno, que eles possam, Pai, domingo às 18h30, estar aqui com as suas famílias, celebrando esse novo tempo e vivendo um novo tempo na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Leitura do mês, nós estamos lendo o livro de 1 Samuel, e eu quero ler o versículo do mês com toda a igreja. No 3, diz assim o texto, no 3, 1, 2, 3, e Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7, 12b. Amém, igreja? Quero convidar aqui o Juvenal para fazer a distribuição das classes. Amém. Seguindo aqui a liturgia do nosso culto, vamos fazer a divisão das classes. Então, para quem tem de 12 a 14 anos, subir aqui, por favor, à minha direita. 15 a 17, também aqui à minha direita. E também a classe de jovens, aqui tudo pela direita. Amém? 12 a 14 anos, seguindo ali o professor Gabriel. 15 a 17. Os jovens seguindo aqui juntamente com o Tainan, nosso líder de jovens. E só fazer um comunicado aqui rapidinho, para você que faz parte da classe dos discipulados, ela começa antes da Escola Bíblica Dominical do Louvor, tá bom? Então, quando você chegar na igreja, pode direcionar direto para a sua esquerda ali, que o Neemias, juntamente com a equipe, vai estar esperando. Amém? Queria fazer um convite aqui agora para o nosso pastor Gisiel, que está hoje com a responsabilidade da palavra. Amém, pastor? Seja bem-vindo e Deus te abençoe. Bom, glória a Deus, aleluias. Que alegria para mim estar aqui nesta noite, sobretudo por estar em Curitiba. Amo essa cidade, amamos essa cidade, em alguns pontos específicos, como Madalosso, por exemplo, Albatroz, e outros lugares que a gente aprendeu a amar. Quero agradecer ao pastor Jarmude, à família, à esposa, aos obreiros, ao pastor Rafael Moraes, um amigo querido ali de Jaraguá, que fez a interlocução com a igreja. Eu me sinto em casa nesta noite pela forma tão carinhosa com que eu fui recebido. Lá na igreja a gente tem um trabalho bem específico chamado acolhimento, para treinar os nossos obreiros a estar prontos para receber as pessoas que estão chegando. E aqui vocês não precisam disso. Graças a Deus, eu acho que eu tenho que vir mais vezes aqui para aprender com vocês. Eu me senti até importante, porque ao longo do dia eu recebi um monte de contato.
pastor John, está tudo certinho? Precisa de alguma coisa? Que hora que você chega? Que hora que você vai? Tem um carro te esperando. Eu falei, Jesus amado, me senti importante. Quero agradecer ao pastor Jarmuth pela confiança de nos entregar o altar nesta noite. Escola dominical é algo que mexe comigo, porque eu dizia para o pastor Jarmuth que a gente veio da Assembleia, né? Dizia pastor John. E aí, na Assembleia, a gente cresce na sala de escola dominical. E essa semana, eu estive no Rio de Janeiro, por ocasião do aniversário da minha mãe, e eu reencontrei os dois amigos de infância. Nós éramos na classe de adolescente, tínhamos entre 13, 12 a 14 anos de idade, aproximadamente os 12 ou 13 alunos, mais ou menos isso. E tínhamos o pastor Raimundo de Oliveira Morel, que era o nosso professor de escola dominical. E a forma como o pastor Morel nos ensinava gerou em mim uma paixão pelo ministério. Você acredita nisso? A forma como ele nos ensinava foi gerando em mim um desejo de também me tornar um pastor. Então eu vejo a importância do trabalho da escola dominical na formação de novos obreiros. O pastor John, que antecedeu, ele falou que uma geração contará a outra geração. Nós precisamos estar, de fato, inspirando as próximas gerações, né? O pastor Jarmuth não passou por isso, mas a gente era criança, sentava na primeira fileira, e enquanto a banda tocava, a gente ficava fingindo que tocava também, né? Trombone, era o que tinha daquela época. Hoje não tem, mas a gente vê bateria, guitarra, enfim. É a gente sendo inspirado, e a inspiração vindo aqui de cima do altar. Trago um abraço da minha esposa, infelizmente ela não pôde vir, ela é contadora e não conseguiu dispensa para vir. Então, da próxima, quem sabe, eu consigo trazê-la comigo. Mas eu quero convidar você a abrirmos o texto de Atos, ou ligar a sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 22, que é o tema da lição de hoje, que diz: varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis. E a introdução, uma das características mais marcantes do ministério de Jesus é, sem dúvida nenhuma, os milagres que ele operou. De todas as ações de Jesus contidas e anunciadas nos evangelhos, sem sombra de dúvida, são os seus milagres que mexem muito conosco. Pois tinham o objetivo de anunciar a chegada do reino de Deus, que promovia a justiça. Eu penso quando eu olho para esse texto, eu penso nele também sobre um outro aspecto e também sobre um outro prisma. E nós vamos estar falando sobre isso ao decorrer desta lição. A importância de nós, olhando para esse texto, tendo em mente o que o pastor John falou, nós seguimos nas mesmas pisadas de Jesus, porque ele mesmo disse que nós faríamos obras ainda maiores que as dele. Eu não posso olhar para um texto como esse e pensar, cogitar, elocubrar que Jesus estivesse falando isso apenas como que para incentivar. Eu vejo uma verdade profunda nesta palavra de Jesus. E se ele disse que nós poderíamos fazer obras ainda maiores, eu creio que nós podemos fazê-las, porque não estamos fazendo em nosso nome. Estamos fazendo no nome dele, dando continuidade ao trabalho que ele fez. Então eu preciso olhar para esse texto hoje, e ao final desta aula, ao final desse pensar aqui sobre o texto, eu preciso ir para casa com uma certeza no meu coração. Eu preciso, de forma similar, buscar fazer aquilo que Jesus também fez. E eu quero que você vá para casa hoje com este sentimento. Se Deus te chamou para fazer, e se Jesus disse que você seria capaz de fazer, creia que Deus te trouxe aqui nesta noite para startar um novo tempo na sua vida.
É que muitas das vezes a gente olha para a nossa capacidade, a gente olha para as nossas limitações e a gente acaba pensando, jamais. Mas é aí que está a beleza da coisa, porque a Bíblia diz que Deus chamou os que não são para confundir os que são. Então, se você não se acha capaz, é com você mesmo que Deus está falando. Porque é você que Deus tem chamado para fazer a obra dele. Porque no final das contas, toda glória, toda honra e todo louvor será dado apenas ao nome dele. Posso ouvir um amém? Eu queria, antes de qualquer coisa, construir na sua cabeça uma ideia do cenário que foi preparado para que Jesus surgisse. A situação socioeconômica de Israel sobre o Império Romano, sobre o domínio do Império Romano. Eu escutei a frase o anúncio do pastor Jarmuth, né? Eu te explico. Eu já pedi para o pastor me mandar a cópia, que eu quero fazer isso lá também. Eu lidero a classe de batismo lá e eu acho importante a gente ter esse tempo para explicar. A gente pega, uma das coisas, por exemplo, que eu gostaria de ter perguntado para o meu pastor, é que quando você pega o Antigo Testamento, você pega ali a Babilônia dominando, e de repente quando você vira a página, já é Mateus, você encontra o Império Romano dominando a situação. Eu falo, meu Deus, o que foi que eu perdi? Parece que eu estava assistindo um filme e eu fui ao banheiro e quando eu voltei já era outra história. Eu falei, meu Deus, cadê? Não tem um link nessa história, não tem um link, o que está faltando aqui? Boa parte das profecias acerca do Messias, dita por Isaías, por exemplo, elas vão apontar uma das características, ou algumas características que o Messias deveria ter. E nós precisamos conhecê-las para que possamos olhar para as ações de Jesus e não restar dúvida em nós de que realmente Jesus veio como Messias. Porque muitas das vezes a gente fala que Jesus é o Messias, mas a gente só replica isso porque nós ouvimos. E se alguém nos perguntar no meio do caminho, por que você diz que Jesus era o Messias? A gente tem dificuldade de mostrar e apontar os textos que mostram que de fato ele é o Messias que havia de vir. Então, eu quero pensar com você algumas coisas nesta noite. Queria formar com você na tua mente aí o cenário econômico de Israel naquele período. Lembrando que Israel estava sob o domínio do Império Romano, que modificou todo o sistema de impostos que pesava sobre a nação. Então você imagina, o Império Romano ele entra em cena, ele toma posse daquela região, e agora Israel passa a ser o seu vassalo, porque tem que pagar impostos para Roma. É Roma quem domina. E estudar Israel nesse período não é coisa fácil, não é coisa simples você entender o que está acontecendo em Israel. Mas Roma toma posse de Israel e todo o lucro que tem é levado. Lembra alguma coisa? Há um tempo atrás nós tínhamos um ditado no Brasil, que ainda reverbera até hoje, que era, desculpa a expressão, era o quinto dos infernos, né? Mas por que essa expressão quinto dos infernos? Era por causa dos impostos e das taxas que haviam sobre o Brasil. E a gente dizia, aquele quinto, o quinto dos infernos. Era mais ou menos assim em Israel, o imposto era pesado demais para aquele povo. Existiam as cobranças de impostos, por exemplo, de Roma em relação ao povo, mas também havia os impostos do próprio templo para o povo. E é por isso que você vai ver Jesus mandando Pedro ir buscar um peixe no rio, e ele fala, pague-o por mim e por ti. E eu lendo esse texto foi coisa interessante, porque Jesus manda Pedro ir buscar o peixe, ele não manda buscar de rede, ele manda pescar com um anzol, e a moeda já está na boca do peixe, mas eu gosto muito, são dos detalhes das Escrituras. Jesus diz para Pedro, paga o imposto, por mim e depois por você. Para me lembrar, e lembrar a você nesta noite, que em primeiro lugar vem o reino dos céus. Quando eu priorizo o reino dos céus, quando eu priorizo o Senhor, todas as minhas necessidades, elas são supridas em Cristo Jesus. Mas isso é uma pregação para outro dia. Eu quero falar sobre a sociedade que era marcada por disparidades econômicas. Enquanto algumas famílias ricas, como os sacerdotes e os nobres, acumulavam poder e riqueza, enquanto os camponeses e os pobres viviam de forma miserável no campo. Esse era o cenário em Israel. Quem era pobre, cada vez mais pobre. E quem era rico,
cada vez mais rico. Nós temos uma turma de camponeses trabalhando, que temos pescadores que estão indo ao Jordão, que estão indo ao Mar da Galileia, pegar os seus peixes para levar ao mercado, e vão ter que pagar pelo peixe que pegaram. Vão ter que pagar as estradas, porque as estradas foram construídas pelo Império Romano. Então, para se transitar pelaquela estrada, tinha que se pagar impostos. Então, o povo era acharcado de todos os lados. Era opressor a parte econômica daqueles dias. Desta forma, aquele sistema econômico estava baseado em tributos e impostos muito mais cobrados, dos quais eram cobrados de forma abusiva, levando à pobreza e à revolta entre os cidadãos. É por isso que você vai pegar no texto e você vai ver que existiam grupos de revolta no meio da nação, porque eles queriam a todo custo se tornar independente de Roma. Por quê? Porque era muito difícil de sobreviver naquela época. Isso dentro de um cenário econômico. Agora, o sistema monetário, a moeda era romana para os romanos e a população usava aquela moeda, mas também existia o denário. Então, as pessoas tinham o tempo todo estar fazendo o câmbio. E aí a gente vai para o templo de novo, e na hora que eles viam trazer as suas ovelhas para o sacrifício, o sacerdote, diz o historiador Joséfo, que ele ia nas ovelhas, na ovelhinha, e o sacerdote dizia: essa ovelha não pode ser sacrificada porque ela está doente. Não, ela não está doente, ela está boa, ela está doente, eu não posso sacrificar. Como é que eu faço? Você vai aqui embaixo, tem ali um sistemazinho, você troca a tua ovelha ali, vende ela e compra uma nova. Então ele tinha que ir lá, vender a ovelhinha dele por um certo valor mais baixo, porque afinal de contas ela está doente, e agora ele vai ter que pegar um dinheiro e pagar mais caro por uma ovelha que já foi colocada lá anteriormente por outro rapaz que também foi dito que a ovelha dele estava doente. Então ele pagava por aquele animal e pagava caro por ele para que pudesse ser sacrificado no templo. Trabalho e profissões. A maioria da população era composta por camponeses, pescadores, artesãos e comerciantes. E o trabalho manual e as trocas foram fundamentais para a subsistência. Então, quem vivia daquela época vivia da pesca, vivia da agricultura, do que podia. Vivia como artesão, produzindo algumas coisas e vendendo no mercadinho. Nós estivemos agora em Israel, em abril, e é uma cena que lembra muito o centro do Rio de Janeiro, né? Certa medida, certa dose, mas lembra muito. Você vai passando no corredor, e ele é estreito na Cidade Velha, né? E tem muita gente vendendo tudo ali. E a maior loucura, insanidade, é você parar para conversar com um árabe. Porque se você parar para perguntar o preço de alguma coisa, meu irmão, você não sabe onde é que você está se metendo. Eu parei para perguntar se eles tinham. Eu queria trazer algo diferente, eu queria trazer uma funda, né? E eu fui perguntar. Alguns falam até português, a gente passava no corredor e eles gritavam: Casas Bahia, Casas Bahia, Brasil, Brasil, Casas Bahia. Eu falei: meu Deus do céu, já me acharam aqui. E aí eu fui perguntar, estou procurando uma funda. Ah, funda, eu tenho aqui um chale muito bonito para a esposa. Para a esposa tem Isaac tem a chale para a esposa. Isaac tem a Dená. Aí vai mostrando tudo que eu não pedi. E aí, não gostei. Não, mas eu tenho outra coisa. Ele pega você pelo braço e puxa. Não, ele quer que você compre, você tem que comprar. E do outro lado tem um outro te chamando também. Aqui está mais barato, aqui está mais barato. E os caras, você fica se sente, meu Deus, um puxa para cá, outro puxa para lá. Dá um desespero na alma. Você não fala árabe, não fala hebraico. E eu falo: meu Deus, cadê meu grupo? Meu grupo já foi andando, está lá embaixo. E eu não consigo me desvencilhar daquele povo. Eu estou quase gritando: socorro, pelo amor de Deus, estou perdido aqui. Você vai passando uma loja. Eu caí na besteira, eu tive que levar uma lembrancinha para a esposa, uma prenda para a esposa, e eu fui comprar um lenço, um chale de cachemira. Ele disse que era cachemira, eu nem sei o que é isso, mas ele falou que era de cachemira. Eu falei: deve ser bom esse negócio de cachemira. E eu olhei, e eu não entendo nada de cachemira, muito menos de lenço. Eu falei: eu quero isso aqui. E aí ele falou: 30. Aí eu falo: não, 30 não, muito caro. Aí ele quer que você negocie com ele. E aí você tem que negociar com ele. Você tem que negociar. Isso já está na cultura deles. Isso já está na cultura. Eles vendem tudo que você possa imaginar. Tudo. Porque eles aproveitam tudo. É assim hoje, mas sempre foi dessa forma. Então,
tudo que eles produziam em casa, eles tinham que transformar aquilo em dinheiro, para que pudesse, então, eu vou dizer que sobreviver. O judeu e o árabe, aquele povo do Oriente, eles levam à risca o texto que diz que é para povoar a terra. Então a gente estava conversando, passava às vezes uma mulher empurrando um carrinho, grávida, mais 2, 3 atrás, e você leva para ela, essa mulher não tem 23 anos, não tem 24 anos de idade, já está com 4 filhos, mais um na barriga, e o marido andando lá na frente. Então eles têm que trabalhar muito para poder sustentar a família. E isso sempre foi assim. A distribuição da riqueza era um grande desafio para aquele povo. Então, o cenário econômico que a gente está mostrando para vocês era exatamente esse que existia naquela época. O povo vivia junto em casas. Uma mesma casa abrigava, às vezes, 2 famílias, 3 famílias dentro da própria casa. O cenário social, nos evangelhos, a sociedade é descrita como abundante em mendigos, aleijados, cegos, paralíticos, surdos, mudos, leprosos e doentes diversos, refletindo aquela medicina primitiva. A gente pega o texto da mulher do fluxo de sangue e você vê ali claramente como funcionava a medicina naquela época. A mulher, o texto diz que ela havia gastado todas as suas posses sem apresentar nenhuma melhora. Mas você, ao ler esse texto, não pode imaginar que o caso dela seja um caso isolado, um caso único. Não, ela é apenas mais um de tantos outros. E isso porque essa mulher tinha dinheiro. E mesmo tendo recursos, ela não conseguia achar um médico que trouxesse uma solução para o seu problema. Agora você imagina aquele que não tinha dinheiro para isso. Se quem tem dinheiro não conseguia resolver o seu problema, imagina quem não tinha dinheiro para resolver. O desespero, o caos que era, a pobreza, a miserabilidade que havia naquela época. E é dentro desse cenário que a gente precisa construir para ver a importância de Jesus caminhando sobre aquele lugar. O impacto que Jesus causou naquele povo quando ele surgiu. Porque surgia o tempo todo libertadores, gritando que ia separar de Roma, com uma ideia inovadora, com uma ideia pungente. Mas somente Jesus surge daquela forma. E nós vamos falar sobre isso já já. A religião exigia rigorosas práticas de asepsia e purificação. Agora, olha que coisa interessante. A gente vê que no Decálogo, Moisés vai estabelecer por Deus uma regra de pureza para o povo, para aquele povo escolhido. E o povo mantém esse ensinamento até os dias de hoje. Naquela época, o povo, você vai ver que os discípulos reclamaram, os fariseus reclamaram que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos. Eles não lavam as mãos, não. A preocupação não era nem tanto com a asepsia em si, era mais com o ritual, era mais com o rito. Era muito mais com o rito do que com a asepsia, porque eles queriam manter as aparências. Mas, de certa forma, mesmo por esta razão, eles faziam a asepsia porque lavavam as mãos, lavavam os braços, lavavam o rosto, limpavam os pés para entrar na casa. E isso, de certa forma, até que dentro do povo de Israel, controlava um pouco mais as enfermidades, porque havia uma asepsia. Mesmo dentro daquelas condições, havia uma asepsia pelo povo. Mas agora tu imagina, aquela mistura que havia ali dentro, de fenícios, de sírios, de árabes, de tudo quanto é povo ali dentro daquela cidade, e cada um com a sua cultura, com os seus modos, com as suas manias, com as suas enfermidades, aquilo se alastrava com muita facilidade. Uma enfermidade ali, ela se espalhava de forma muito rápida. A dieta do povo de Israel em não comer carne de porco e outros animais, por exemplo, de certa forma assegurava um pouquinho mais da saúde para aquele povo e o tornava diferenciado por conta disso. Mas, de qualquer forma, as outras enfermidades que eram transmitidas pelo ar, pelo contato físico, de qualquer forma, digo ainda, o judeu também, por causa do rito, ele não podia tocar em um que não fosse judeu. Então, ele acabava tendo uma saúde um pouco diferenciada dos demais. E se mesmo assim encontramos essa mulher e outros com uma enfermidade tão grande, tenta imaginar como é que era a vida daqueles que não cuidavam da própria saúde, não cuidavam da própria higiene. Então, era um caos generalizado.
As condições sanitárias eram precárias, doenças comuns, incluindo tuberculose, leprosos e outras epidemias. Agora, nós tivemos o Covid-19 e mesmo usando máscaras, tinha gente morrendo a 3 por 1. Mesmo seguindo todas as recomendações, mesmo usando álcool, mesmo parando na porta de casa, tirando o sapato do lado de fora ainda, jogando álcool nos pés, álcool nas mãos, bebendo álcool para poder ver esse negócio, tomando banho de álcool, ainda assim tinha gente que ficava enfermo. Mesmo com todo o cuidado, ainda teve gente que adoeceu com o Covid. Agora você imagina aqueles que não cuidaram. Tenta pensar naquele povo da mesma forma. Irmãos, era muita gente enferma, era muita gente doente, cegos, surdos, aleijados, e o número só crescia. A segurança pública, a presença da autoridade romana trouxe um sistema legal, mas também opressão. Quando Roma chega e toma conta, ele impõe ali o seu sistema de leis. Ele vai impor o seu sistema, mas ele também traz um sistema opressor. Então, o judeu em si, ele não se sentia seguro, ele não conseguia perceber uma justiça. É até engraçado o termo, uma justiça justa, se essa palavra existe, porque o que a gente espera é que a justiça seja de fato justa, e a gente normalmente não encontra dessa forma. A gente, pelo Brasil afora, nós temos visto a olho nus como a nossa justiça tem se tornado. Você pensa que naquela época era diferente? Então imagina, esses dias deve ter 1 ano e meio mais ou menos, eu estava em Floripa, eu tive que ir ao centro, peguei o meu carro, estou ali no centro, uma plaquinha vira à esquerda, eu virei, falei, vou parar o carro ali na frente, para fazer a pé o que eu tinha que fazer. Uma rua curta, não tinha nenhuma placa dizendo vira à esquerda ou vira à direita, e também não tinha nenhuma placa dizendo que era proibido seguir adiante. Eu virei, quando eu virei à direita, o policial veio me multar. E eu falei, mas está me multando por quê? Eu falei, porque essa rua aqui não pode passar. Mas eu falei, não tem nenhuma placa ali atrás que diga isso. E aí eu sei que ele não gostou porque eu falei isso, então eu tive que me calar, para a coisa não ficar pior para mim. Na semana seguinte, eu fiquei tão indignado, me senti tão injustiçado. Na semana seguinte eu parei o carro um pouco distante e eu fui fazer aquilo a pé. Eu fui fazer todo o trajeto que eu fiz de carro, que levei a multa, eu fui fazer a pé. E eu filmei e fotografei isso. E eu fui filmando. E de fato não havia nenhuma placa de trânsito que impedisse a minha conversão à direita. E por ter sido injustamente multado, aquilo me deu uma angústia, uma sensação de injustiça, de impotência muito grande. E o problema é que você não tem com quem falar. Você sofre uma injustiça e você não tem com quem reclamar. Agora você imagina que naquela época também não era diferente. A quem o povo vai reclamar? Com quem o povo vai recorrer? Talvez você tenha vindo aqui hoje e esteja hoje sendo vítima de uma injustiça. E você fala, não adianta eu falar porque o fulano é padrinho do ciclano, não vai resolver meu problema. Mas aí a gente sabe que vai surgir Jesus nesse cenário que vai resolver o problema. Então para você, a palavra do Senhor para você é, o Senhor está se levantando na sua vida para resolver os problemas de injustiça que você está vivendo. Porque Deus resolve. Porque Deus resolve. Justiça social. Os pobres, as mulheres e os samaritanos eram os mais marginalizados, sofrendo nas mãos das autoridades religiosas e políticas. Sempre o grupinho com menos força é aquele que mais vai sofrer. Então, meu irmão, é nesse cenário que eu acabei de escrever para vocês que vai surgir um homem chamado Jesus. Ele encontra o cenário assim. Um caos generalizado. E talvez alguém pense, se tivesse vindo numa outra época, talvez até conseguisse resolver o problema, mas da forma como ele chegou, não tinha como dar jeito. Neste contexto de desigualdade e sofrimento, Jesus emerge como uma figura que se dirige aos necessitados, critica a avareza e as injustiças econômicas, representando uma esperança para os marginalizados. Miqueias capítulo 5, versículo 2 diz assim, mas tu, Belém Efrata, embora sendo pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá para mim aquele que governará em Israel. Suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias está dizendo
que vai surgir em Belém alguém que já existe desde a eternidade para trazer uma solução para aquele povo. Que coisa linda. Eu imagino que quando Miqueias traz essa informação, quando Miqueias traz essa revelação, o povo certamente não conseguia entender o que nós hoje conseguimos entender com clareza, porque o evento já aconteceu. Então, para nós hoje é muito fácil entender o que Miqueias quis dizer, porque o evento já aconteceu. Mas para aquele povo, eu fico tentando imaginar o que passava na cabeça deles. Agora a profecia de Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse menino vai nascer aonde? Miqueias já disse, em Belém. Ele já disse onde é que vai nascer. E agora ele vai dizer outra coisa, ele vai dizer que ele vai nascer de uma virgem. Então, ao longo do tempo, Deus vai trazendo revelações acerca de quem era o Messias. Não é assim com a gente? Às vezes Deus não mostra tudo que nós vamos passar no ministério, porque talvez se Ele mostrasse, a gente sairia correndo. Então Ele só vai mostrando no caminho. É como se Deus estivesse assim, ó: meu filho, você quer saber a minha vontade? Quer saber os meus planos para você? Vamos caminhando que eu vou te mostrando. E aí, na medida que você vai caminhando com Jesus, você vai se fortalecendo nele, e Ele vai revelando para você os seus planos, gradualmente, na medida em que você caminha. E é assim que acontece dentro das Escrituras. Você percebe que Deus vai revelando ao povo a sua vontade de forma gradual e progressiva. Então, de repente, você olha e surge Jesus nesse cenário com uma mensagem que vai reverberar entre o povo. Qual é a mensagem, pastor? É chegado o reino dos céus. Você imagina o povo naquela situação, naquele caos generalizado, gente doente, gente enferma, gente morrendo a 3 por 1, e surge um homem simples, sem beleza e sem aparência, porque o texto diz que nenhuma beleza nele havia para que o desejássemos. Mas ele está caminhando pela Galileia, está caminhando para aquele lugar, e ele está dizendo para o povo: é-vos chegado o reino dos céus, é chegado o reino dos céus. O que significa chegar o reino dos céus? É chegar às boas novas de salvação, é dizer, ó, tem uma solução para o seu problema, a sua enfermidade tem cura, olha, essa cadeia, eu vou quebrar essa cadeia. Deus está dizendo lá para o povo: eu vim para resolver esse problema, mas a voz de Jesus está reverberando aqui hoje, nesse auditório da Advec: eu vim para resolver também os seus problemas. Eu vim para trazer salvação, para salvar você, mas eu também vim para cuidar da sua vida. Eu vim para trazer saúde para você. Eu vim para cuidar de você. Eu fico me imaginando, tive essa conversa poucos dias atrás com meus irmãos. Eu tenho agora uma neta. Ciro, tenho uma neta, Ciro. É a coisa mais linda do mundo. Sofia, 7 meses. E eu falei para minha esposa, o meu sonho é quando a Sofia estiver maiorzinha e ela vir passear aqui em casa, e eu vou pegar a Sofia e vou falar: dá a mão para o vovô, vamos passear no shopping. O que você quer? Fala para o vovô. Eu quero que ela peça tudo, eu quero que ela não poupe comigo. Eu quero aquele doce, e a mãe não pode estar perto, obviamente, né? Eu quero aquilo ali, eu quero aquilo, porque eu vou pegar um carrinho e eu vou atrás bajulando a minha neta. Já que, porque com o filho, eu descobri uma coisa, filho, a gente tem aquela responsabilidade de criar, de dar educação, saúde, né? Escola, a gente tem essa obrigação. Então eu particularmente, eu quase não tive a oportunidade de curtir os meus filhos, porque estava sempre preocupado com mantê-los, sustentá-los, guardá-los, criá-los, guiá-los. Agora, como avô, essa responsabilidade é da minha filha, ela é que faça isso, porque eu só quero curtir a minha neta. E aí, irmãos, não há limite para essa loucura chamada avô. E eu quero fazer um monte de coisa, eu quero fazer, e porque isso me dá alegria. Ora, se eu, comedor de feijão com arroz, cheio de falhas, cheio de manias, cheio de hábitos, consigo pensar em coisas boas, imagina o que Deus está idealizando para você. Imagina o que Deus está pensando para você. Deus tem planos grandes e profundos para a tua vida. Você não pode imaginar, eu não posso crer de forma nenhuma que eu consigo pensar em coisas boas para o meu filho melhor do que Deus pensaria para mim.
Afinal de contas, o texto diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o... Tem alguém que ama Jesus aqui nesta noite? Então Deus tem coisas grandes para você, meu irmão. Deus tem coisas grandes para a tua vida. Aleluia. A declaração de André, registrada em João capítulo 1, versículo 41, nos mostra o entendimento que eles tinham acerca de Jesus quando o encontraram. André, ele era discípulo de João. E quando ele escuta João dizendo, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo, André decide seguir Jesus. Aí ele vai dizer, este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Se eles acharam, é porque eles estavam procurando. Estavam procurando. Há quanto tempo eles estavam procurando? Não sei, mas o fato é que eles estavam procurando. A estrela já havia surgido, apontando o nascimento dele. Os magos foram até lá, se apresentaram, divulgou-se a notícia, mas cadê esse menino que sumiu? Então, o texto está dizendo que eles encontraram o Messias. E a alegria dele dizer, nós encontramos o Messias. Pouco tempo depois, Jesus entra numa sinagoga na cidade de Nazaré. Jesus recebe o livro das mãos do dirigente daquela congregação, daquela sinagoga. E Jesus, quando abre o rolo sagrado, ele abre exatamente no texto de capítulo 61 de Isaías. E Jesus, quando abre o texto, que ele entra na sinagoga, imagina essa cena, irmãos. Imagina essa cena, você é um dos discípulos, entrou com Jesus ali, está ali junto. E de repente, Jesus quando entra, vem lá o cerimonialista, e entrega o rolo de Isaías na mão de Jesus. Aí, Jesus abre o texto e cai exatamente em cima dessa passagem. Lembrando que não existia ainda divisão de capítulos e versículos. O texto era corrido. Jesus abre o texto e ele cai exatamente em cima do capítulo 61. Aí Jesus pega o texto e ele vai ler para aquele povo que está sentado ali. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a restauração de vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Jesus está dizendo, sou eu, este que Isaías profetizou. Eu vim aqui para dar vista aos cegos, para curar os cegos, para curar os mudos, para fazer paralíticos andarem, para levantar os mortos. Eu vim para cumprir a promessa do meu Pai. Ele está dizendo assim, o que vocês precisam agora? O que vocês precisam agora? Você consegue entender o nó que isso deve ter dado na cabeça dos religiosos? Como assim você veio para fazer isso? E Jesus se apresenta. Eu fico pensando nesse texto. A Bíblia relata que se todos os eventos de Jesus fossem escritos, eles não seriam precisos, todos os livros do mundo não seriam capazes de escrever tudo o que Jesus fez. Isso o autor dizendo naquela época. Porque de fato foi. Jesus fazia milagre o tempo todo. Eu imagino que Jesus estava cansado exatamente porque ele não tinha tempo para mais nada. Era o tempo todo se gastando e se deixando gastar pelo reino. Exatamente o que o apóstolo Paulo vai dizer mais adiante. Eu me gastarei por causa do Evangelho. E aí eu quero fazer uma pergunta para mim mesmo aqui nesta noite. Para mim mesmo. Se ela servir para você, faça para você também. Mas será que eu cheguei ao nível de me desgastar ainda pelo Evangelho? Ou se dá para fazer mais pelo Evangelho? Será que eu já fiz tudo o que eu podia pelo Evangelho? Ou será que eu já fiz tudo o que eu poderia? Será que eu já me desgastei assim dessa forma? Ou ainda dá para fazer mais? Pergunta para quem está ao teu lado, dá para fazer mais? Pergunta para quem está aí, dá para fazer mais pelo Evangelho? Ah, meu irmão, dá para fazer mais. Dá para fazer mais. E eu vou me gastar por causa do Evangelho. O texto diz que Jesus viria para curar os enfermos. Isaías 53, 4 diz, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E aí nós temos aqui elencado uma série de milagres que Jesus foi operando, e permita-me aqui pelo menos citá-los. Jesus cura Bartimeu da cegueira,
da cegueira. Jesus cura o paralítico que foi descido pelo telhado. Você lembra desse episódio? Eles descem um paralítico pelo telhado e Jesus vai, não apenas o cura, mas também o perdoa. O texto diz que Jesus cura uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Jesus cura leprosos. Jesus, ele ressuscita a filha de Lázaro, de Jairo. Depois ele ressuscita o filho da viúva de Naim. Ressuscita o próprio Lázaro para mostrar que ele também tem poder sobre a morte. Depois o texto vai dizer que Jesus tem poder sobre a água e o vinho, porque ele transforma a água em vinho. Ele amaldiçoa a figueira. Ele manda Pedro pegar o peixe que tem uma moeda na boca do peixe. A pesca milagrosa vai acontecer, multiplicação de pães, a tempestade é acalmada, o caminhar sobre as águas de Jesus. Por que isso acontece, esses episódios? Para mostrar que Jesus tem autoridade sobre a natureza, para mostrar que Jesus tem autoridade sobre os homens, mas também ele tem autoridade sobre a natureza. E os discípulos que caminhavam com Jesus vão dizer: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Que tipo de pergunta nós poderemos fazer hoje acerca de Jesus? Será que Jesus também resolve o problema de justiça? Será que Jesus resolve o problema de filiação? Será que Jesus resolve o problema de prestação atrasada de casa? Será que Jesus resolve o problema de condomínio atrasado? Será que Jesus resolve o problema de prestação? Será que... Resolve. Deixa eu terminar contando isso aqui, eu tenho poucos minutos para terminar. E deixa eu contar isso para você. Eu tive uma situação de infortúnio em relação ao banco. Eu havia saído de uma empresa, fui para ser pastor de igreja, e o banco havia me cobrado um valor muito acima do que era justo. E eu falei: eu vou pagar quando eles quiserem negociar. Só que o tempo foi passando e aquele valor foi galopando, ele foi crescendo assustadoramente. E chegou um dia que aquela dívida com o banco já estava em R$153 mil. E eu olhava para aquela dívida e eu dizia assim: meu Deus, é impossível pagar isso. Como é que eu vou conseguir pagar isso? Jesus, como é que eu vou conseguir pagar? E eu comecei a apresentar aquilo para Jesus: Senhor, não é justo, não consigo, preciso da tua ajuda. E eu comecei a orar e de repente eu esqueci que estava orando sobre aquele assunto, porque tem uma hora que você ora, e parece que você para de orar porque você se esquece, e parece até que Deus esqueceu do que você estava orando. Um dia eu estou em casa e minha esposa fala assim: Doce, o banco ligou e ele quer falar contigo, ele quer negociar aquela dívida. Eu falei: Doce, não adianta, é 153 mil. Ele vai negociar, como é que eu vou pagar essa dívida? Não tem como. E eu tinha acabado de receber uma restituição do imposto de renda. E ela falou: mas liga lá para o banco, que custa? De repente vai que. Né? E eu entrei em contato com o banco falou assim: olha, eu vou mandar para você a proposta, se você concordar com a proposta, a gente já pode, você faz o pagamento e está sacramentado. Eu falei: isso aqui deve ser golpe. Quando chegou a proposta para mim, que eu olhei, o banco estava dando um desconto de 97%. Você consegue? Quando eu olhei, eu falei: cara, isso aqui é golpe. Um desconto de 97%, isso é golpe. Não é golpe, é Deus agindo na terra. É Deus olhando para o servo dele e falando: eu vou intervir na tua história. Eu fui lá e falei: Doce, mandei, então me manda o boleto. O cara mandou, é do banco mesmo. Como eu tinha acabado de receber a restituição do imposto de renda, era o valor exatamente que eu precisava, exatamente o valor para pagar aquela conta. Eu fui lá e fiz o pagamento, eles mandaram nada consta e eu encerrei a minha dívida com aquele banco. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando Jesus veio naquela época, ele veio para resolver problemas como esse: pagar um imposto de Pedro, ajudar Pedro a pagar o imposto, ajudar na pesca, resolver o problema do vinho que faltou no casamento. São problemas, aspas, que o homem poderia resolver. Mas Jesus falou assim: você não está caminhando comigo? Deixa que eu resolvo. Você já resolveu viajar com alguém que te chamou para uma viagem, e aí você vai pagar e ele fala assim: não, você está comigo. A tua conta agora é minha conta. Você já viajou com alguém assim? Que saiu com você, já viajou? Aí você vai botar a mão no bolso: não, é por minha conta. Não, o almoço é por minha conta. Ontem
Ontem eu tive quase que um problema para gerar gabinete pastoral, porque eu estava na igreja, um pastor me chamou para poder almoçar, e ele falou, vamos almoçar? Eu falei, vamos embora. Aí eu fui, 1h da tarde, falei, vamos almoçar. Aí fomos almoçar, e normalmente a gente almoça num restaurante simples, perto da igreja, e ele pegou o caminho contrário. Eu falei, a gente está indo onde, varão? Varão, a gente merece comer num lugar melhor. Eu falei, ai Jesus, eu pensei comigo, ai Jesus, já vou gastar os trocados que eu tenho na carteira. Ah, meu Deus, vamos embora. Aí quando chegamos lá, ele falou, você está comigo? Você está comigo? Sou eu que vou bancar, você está comigo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o dia que você resolveu caminhar com Jesus, Ele disse assim, ó, agora você está comigo, não se preocupa que a tua conta pago eu. Não se preocupe porque a tua conta eu pago. Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua angústia? Deus te trouxe aqui nesta noite, eu disse isso no vídeo, Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui para dizer para você que Ele tem uma resposta para as suas orações. O texto diz que Jesus vinha em Nazaré, ele vinha ensinando e ele vinha o quê? Pregando. Jesus, no mesmo momento que ele ensinava, ele pregava. E o que estamos fazendo aqui nesta noite é exatamente como o meu Jesus fez. Ele ensinava e ele pregava. Então nesta noite, meu irmão, tenha certeza de uma coisa, você resolveu caminhar com Jesus e todas as suas demandas agora pertencem a Ele. Qual é a sua angústia nessa noite? O que a tua alma está ansiosa? Qual é a tristeza? Qual é a angústia? Conta para Jesus. Eu não vou cantar aqui, senão sai todo mundo correndo. Mas tinha um hino antigo que dizia, conta para Jesus aonde é a sua dor. Conta para Jesus aonde é a sua dor. A sua dor é no bolso? Conta para Jesus, Senhor Jesus, está doendo no meu bolso, Jesus. Resolve o meu problema. Senhor, está doendo naquele meu filho que agora está envolvido com as drogas. Conta para Jesus, porque Ele vai ouvir o teu clamor, vai ouvir a tua oração, vai ouvir o teu clamor. E Deus, irmãos, Ele não ouve você e ignora. Já conversou com alguém que está conversando com você e está sempre olhando por cima do teu ombro? Pois é, está conversando contigo, mas não está conversando contigo? Está conversando contigo, mas está no celular. Sim. Ah, é verdade. Ela não sabe nem o que ela está falando. Jesus não é assim. Jesus, quando para diante de você, Ele fala assim, conta para mim os seus problemas, meu filho. Conta para mim a sua angústia, conta para mim a sua dor. Então, eu estou aqui nesta noite como um profeta de Deus para dizer para você, conta para Jesus hoje qual é a sua dor. Porque Deus te trouxe aqui para sanar qualquer que seja a sua dor. Eu quero, antes de terminar, se o pastor me permitir, eu quero orar por você que veio aqui nesta noite. Mas, pastor, qual é o propósito dos milagres de Jesus? Primeiro, Jesus operava aqueles milagres para anunciar a chegada do reino de Deus. Para isso que Jesus fazia, operava os milagres. Ele multiplicava pão, multiplicava peixe, ele fazia os milagres, curava o enfermo e a multidão vinha atrás dele. Quando a multidão cercava, ele dizia, gente, só um minutinho. Posso usar teu barco aqui? Posso usar? Tá. Só um minutinho, só vou usar teu barco. Entrava no barco, empurrava para cá e o texto diz que ele ensinava a multidão. O povo veio para buscar alimento para o corpo, mas saía também com a alma alimentada. Jesus alimentava tanto o corpo, quanto Ele alimentava a alma. Então essa teologia de dizer que Jesus só cuida da alma, é engano, irmãos. Jesus cuida da tua alma, mas quer também cuidar do teu corpo, quer cuidar da tua psique, quer cuidar da tua saúde emocional, porque você é um ser integral. Deus não vai cuidar apenas de parte da tua vida, Ele vai cuidar de você como um todo. Propósito do Senhor, com as suas curas, milagres, sinais de prodígios, salvar o perdido. E esse tem que ser o nosso maior entendimento, irmãos, porque o maior milagre que nós recebemos foi o milagre da salvação. Foi nós termos do Senhor Jesus agora a porta aberta para adentrarmos os céus, porque foi exatamente isso que Jesus fez. Ele nos liberou o caminho, Ele rasgou o véu e disse, agora vocês têm acesso ao Pai, agora vocês podem entrar comigo. Agora nós temos acesso ao Pai, porque o Senhor Jesus abriu por nós, amém? E promover a justiça, o bem-estar e reintegrar o indivíduo à comunidade. E aí eu termino dizendo, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando algumas enfermidades. É algumas que o texto diz?
coletivo universal. Jesus curava o povo de todas. Não importa a enfermidade que você chegou aqui hoje. Se você chegou com ela aqui hoje e você contar isso para Jesus, eu tenho certeza que o meu Jesus vai curar você aqui neste lugar, nesta noite. Todas as enfermidades e moléstias do povo, e a sua fama correu por toda a Síria. Traziam-lhe todos os que padeciam, cometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, lunáticos, paralíticos, e os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e de além do Jordão. Porque a notícia de Jesus correu e foi longe. Eu quero orar por você, se você me permite. Eu quero orar pela tua vida hoje. Eu quero orar por você que veio aqui nesta noite e o Senhor ministrou ao teu coração uma palavra de esperança. Talvez você esteja com alguém enfermo em casa, talvez você esteja numa enfermidade. Eu não sei qual é a sua demanda e não vou ficar aqui elucubrando, dizendo o que você poderia ter, o que não poderia, porque você sabe o que você tem. Mas eu quero te dizer que Deus me trouxe de Florianópolis aqui hoje, porque o Senhor deseja restaurar aquilo que foi quebrado, aquilo que foi partido. E se você está naquela noite e deseja, eu quero que você saia do teu lugar bem rapidinho e venha à frente, porque o meu tempo já se esgotou. Eu quero orar pela tua vida. Saia do teu lugar, eu quero orar por você. Eu não sei qual é a sua demanda. Eu não sei qual é a sua demanda. Talvez seja enfermidade, mas talvez seja a libertação de alguém que está oprimido, que está sendo oprimido pelas drogas. Talvez uma opressão demoníaca. Eu não sei qual é a sua demanda. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que se eu tivesse com algo me estrangulando, tirando a minha paz, tirando o meu sono, eu correria aqui na frente. Mas vão me ver, pastor. Ué, e qual é o problema disso? Você vai perder essa grande oportunidade de ter restaurado a tua saúde, a tua vida, o teu casamento, ter restaurado a tua união, porque vão ver você? Meu irmão, eu vinha nem que fosse com uma melancia no pescoço, eu não estou nem aí. Tem um hino antigo que dizia, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Aleluia. Eu quero pedir aos obreiros da casa do Senhor que me ajudem aqui a estender as mãos aqui sobre o povo. Estenda as mãos sobre o povo que está aqui à frente. E eu quero que você marque a data de hoje. Eu quero que você marque na tua agenda o dia de hoje. Por quê, pastor? Porque Deus já marcou esse dia de hoje na agenda dele celestial. E eu quero que você tenha registrado o que Deus fez, e o que Deus está fazendo na tua família, na tua casa, na tua vida hoje aqui neste lugar. Eu quero que você marque isso, porque isso vai servir de testemunho, não só para a tua vida, mas para todos aqueles que te conhecem e conhecem a tua história. Pai bendito, Pai santo e querido, eu quero, Senhor, nesta hora, com toda a ousadia do Espírito, Senhor, conforme a tua palavra diz, eu quero, Senhor, liberar uma palavra de cura, de intervenção dos céus sobre a vida destes que estão aqui à frente. A tua palavra, Senhor Deus, nos alcançou. A tua palavra, Senhor, é dita dela, ela dizendo sobre si, ela diz que ela é mais afiada do que a espada de 2 gumes. Ela é mais afiada do que uma espada que corta dos 2 lados, nas 2 direções. Pai, a tua palavra nesta noite alcançou os nossos corações aqui neste lugar. Nós fomos por ti ensinados nesta noite, mas também encorajados e incentivados a dar um passo de fé, crendo que o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para trazer uma solução para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, para resolver as nossas demandas, uma vez, Senhor Deus, que nós não temos controle sobre elas, nós não temos o poder sobre a tempestade, mas conhecemos um que tem poder sobre ela. Nós não temos, Senhor Deus, autoridade sobre a enfermidade, mas conhecemos um que tem. O Senhor tem poder sobre a autoridade, poder e autoridade sobre as enfermidades. Senhor, no nome de Jesus, nós declaramos neste lugar, haja cura neste lugar. Nós repreendemos toda enfermidade aqui. Seja repreendida agora toda e qualquer enfermidade, na autoridade do nome de Jesus. Há um poder de Deus sendo estabelecido neste lugar, uma graça do Senhor sendo conduzida neste lugar. E Senhor, no nome de Jesus nós declaramos, haja cura, haja libertação, haja intervenção do Senhor na vida desses que estão aqui à frente. Senhor, eu não sei qual é a demanda, mas Tu sabes, Senhor. Se é desemprego, abre uma porta, Senhor.
Pai, faz aquilo que o homem não pode fazer. Nós declaramos, Senhor Deus, faça na vida do teu povo aquilo que homem nenhum pode fazer. É a nossa oração, crendo no teu poder e na eficácia da tua palavra. Nós declaramos o nome de Jesus, Senhor, sejam curados e restaurados para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Eu sou difícil fazer isso, mas o pastor me incentivou ali, mandou pegar o livro. Eu falei, Jesus amado, esse livro eu acabei de escrever com a minha esposa. É um livro sobre, o nome dele é Há Lugar na Mesa, é um devocional sobre comunhão. Ele vai ajudar você e a sua família a voltar às origens, de sentar à mesa e partilhar o pão e partilhar a palavra do Senhor. É um livro que eu tenho tido muitos, mas muitos testemunhos a partir da leitura dele. Eu quero incentivar você, fiz com a minha esposa, e eu quero incentivar você a comprar este livro. Esse acabamos de lançar junto com o pastor Júnior, um devocional de 21 dias, Deus em primeiro lugar. Nós desafiamos você a, numa jornada de 21 dias, priorizando o Senhor, priorizando a sua vontade, a sua casa. Eu desafio você a experimentar o agir e o poder de Deus na tua vida, após esses 21 dias de jornadas na presença dEle. Nós precisamos ser mais intencionais. O pastor me perguntou qual era o preço do livro. Um livro é 30 e os dois eu faço por 50. Amém? Que Deus te abençoe. Pastor John, obrigado pelo carinho e pela oportunidade. Glórias a Deus. Quantos aqui foram abençoados pela vida do pastor Gesiel? Deu glória a Deus. Amém. Então abençoe a vida do homem de Deus também. Ao final do culto, passe ali, adquira um livro, abençoe a sua vida, a sua casa com conhecimento, e também fazendo isso você estará abençoando o ministério do pastor Gesiel, da Mais de Cristo. Que o Senhor lhe abençoe, pastor. Muito obrigado. As nossas vidas foram muito abençoadas nessa noite, e eu tenho certeza, meu irmão, que o Senhor tem prazer em realizar milagres. E se você está aqui hoje, como foi pregado, só quero encerrar aqui dizendo que o Senhor vai visitar a tua casa com milagre, com cura, com provisão, com graça, com saúde, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, vamos orar. Só uma rápida menção, nosso pastor Jamute Jordão está ali em cima abençoando as nossas crianças. Por isso que ele saiu aqui no meio da IBD, mas ele está ali abençoando o nosso departamento do Interligados Kids, tá bom? Estenda a sua mão, vamos orar. Senhor, nós te damos graças nessa noite, pois sabemos, como a tua palavra diz, que o Senhor é o mesmo. O seu poder não, Pai, cessou durante o tempo. O Senhor que criou, Pai, o Senhor que fez, é o mesmo Deus que está aqui hoje, presente nesse culto. Nós queremos render a Ti, primeiramente, honra, graça, louvor e a nossa adoração, e pedir agora, Pai, sobre a vida de cada crente, cada homem, cada mulher que está aqui nessa noite, que algo, Pai, que algo que está travado no mundo espiritual, seja na justiça, seja nos médicos, Pai, seja em causas da família, eu não sei, o Senhor conhece, pois eles são seus filhos. Visita agora com poder, com graça, e que eles possam sair dessa igreja hoje carregando